O tumor de células gigantes é um tumor benigno, porém agressivo, que afeta adultos jovens. Que tal aprender mais sobre essa doença? Ao final dessa aula, eu vou te mostrar a solução desse caso clínico. É o caso do nosso serviço. Fiz um X ali no modelo anatômico, em rosa, para você identificar melhor o osso. Aqui no caso é a ulna na região epifisária. O tumor de células gigantes, ele afeta comumente a epífise de ossos longos, mais comumente o joelho. Aqui no caso é a ulna. É um tumor que causa destruição do osso. Você nota essa imagem lítica, destrutiva, às vezes insuflativa, às vezes multiloculada. Fica comigo que no final você vai ver que interessante que é a solução cirúrgica desse caso. Eu vou te dar algumas dicas para você identificar rapidamente um tumor de células gigantes no osso. Então veja, em primeiro lugar, esse osso afetado é um osso de adulto. Esse é um tumor que afeta adultos jovens. Quando eu digo jovem, é na faixa de 20 a 30 anos. Então esse é um osso adulto. A lesão é destrutiva. É uma lesão que se apresenta escura numa radiografia. Ela é excêntrica, normalmente está mais para a região lateral ou mais para a região medial do osso afetado. É uma lesão que destrói a epífise do osso, às vezes se estendendo para a região metafisária. Por ser um tumor agressivo quando eu falo é agressivo localmente, tá? Ele não é maligno. Ele também pode ter pontos de ruptura da cortical do osso, como a gente observa nessa radiografia e também nas ilustrações. Mas note, ele é um tumor benigno, então há pontos de margem geográfica. A margem geográfica é aquela que a gente passa com uma caneta e define uma linha entre o tecido normal e o tecido doente. Para você fixar esses conhecimentos, eu vou te mostrar mais algumas radiografias que são típicas. Começando por essa, desse joelho, o joelho direito de um osso adulto. E você observa essa extensa lesão lítica na região epifisária, excêntrica, se estendendo para a região metafisária, com vários pontos de invasão da cortical. Na sequência, eu te apresento uma radiografia de um tornozelo direito, novamente de um osso adulto, também afetando a região epifisária, se estendendo para a região metafisária, com invasão da cortical, isso é bem claro, a cortical praticamente desapareceu. No entanto, medialmente, veja, tem uma área branca, esclerótica, bem definida. Seguindo, o radiodistal, a epífise do radiodistal, é uma região bem típica de acometimento do tumor de células gigantes. Nunca mais esqueça dessa imagem. Isso é muito, muito característico. A gente observa diversos pontos de invasão da cortical, tanto medialmente como lateralmente e até mesmo na região da articulação. É uma doença bem avançada localmente, essa daqui dessa imagem. Antes de encerrar essa aula, antes de trazer a solução daquele caso clínico do início, eu vou te apresentar algumas atualizações sobre o tumor de células gigantes na forma de artigo científico. Esse é um artigo recente, de 2021, até mesmo porque o tumor de células gigantes não sofreu uma grande alteração de conduta, de manejo do ponto de vista cirúrgico, apenas uma questão mais farmacológica que a gente vai comentar. Ele já no resumo fala que, diferentemente do condrosarcoma, se você assistiu a minha aula de condrosarcoma, você vai lembrar, o tumor de células gigantes ele é facilmente reconhecido no estudo histológico, no estudo da patologia. Afeta mais comumente fêmur distal e tíbia proximal. A imagem típica
é aquela que eu já mostrei, radiolucente, lítica, tem exemplos aqui também do artigo, aqui afetando a epífise da fíbula. Algo interessante que ele traz, como esse conceito da cintilografia óssea, quando a gente vai fazer o estadiamento, tá? Todo tumor ósseo você precisa fazer o estadiamento local e à distância, local com radiografia, ressonância magnética, tomografia, e à distância com a cintilografia de início, né? E ele fala que na cintilografia há esse sinal do Dunnet, né? Devido a hiperemia na periferia da lesão e a necrose no centro da lesão, formando esse aspecto circular de Dunnet. Vamos seguir. Ele fala que a ressonância magnética é muito útil para o planejamento da cirurgia. Veja que imagem linda, né? Para a gente realizar aí um planejamento. Na patologia, no estudo anatomopatológico, é bem claro a presença de múltiplas, inúmeras células gigantes, que são essas aqui, multinucleadas, né? Não só gigantes, mas multinucleadas, e esse estroma de células uninucleadas que tem o núcleo, né? Cada uma delas tem um núcleo muito parecido e semelhante a cada um dos núcleos das células gigantes. Bem interessante essa informação que ele traz aqui nessa parte. Passando para o manejo, para a cirurgia, o tumor de células gigantes ele não responde à quimioterapia, ele raramente, muito raramente, provoca metástase, ele é benigno, agressivo localmente. E o tratamento, o eixo do tratamento é cirúrgico. E a gente tenta realizar a cirurgia por curetagem. Mas, em alguns casos avançados, a ressecção em bloco, a ressecção ampla, ela pode vir a ser necessária. Aqui ele dá alguns detalhes sobre o tratamento cirúrgico. E olha essa imagem que legal. Então, a gente diz que a curetagem precisa ser estendida. Como que você estende as margens? Através do drill, do uso da broca, né? Por brocagem, você amplia a sua margem. E além disso, depois você avança ainda mais com a adjuvância térmica, aqui demonstrado nessa bela imagem desse artigo. O tratamento é com a ressecção do tumor, de preferência por curetagem, e aí você vai ter um defeito no osso. Você preenche esse defeito ou com enxerto ou com cimento. No artigo ele traz essa informação que o cimento tem algumas vantagens, por provocar uma estabilidade absoluta, imediata, por agir como um próprio adjuvante, porque o cimento vai a 100 graus Celsius, e ele também facilita o segmento. Se houver recidiva, aqueles pacientes que foram operados e que foram cimentados, assim, é fácil de perceber aonde está a doença e aonde está o tecido sadio, porque o cimento faz nos facilita nesse sentido. A cirurgia pode ser por curetagem e cimentação, associado a uma pinagem. Nós fazemos isso no nosso serviço quando a doença é avançada e a gente entende que há um risco de fratura patológica na sua evolução, então a gente associa essa pinagem com fios metálicos para aumentar a estabilidade da lesão. Então, em resumo, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr uma seta, muito bem. Você pode apenas cimentar, ressecar e cimentar, você pode ressecar, cimentar e pinar, e você pode ressecar, cimentar e fixar com placa bloqueada. E sobre o uso do denosumab, que é o anticorpo monoclonal, um fármaco. Ele surge faz mais ou menos 10 a 15 anos, e hoje o seu uso é um pouquinho controverso, mas naqueles casos que são irressecáveis,
o denosumab, ele normalmente é indicado. Nos casos de tumores localmente muito avançados, a neoadjuvância, ou seja, o uso antes da cirurgia, ele também pode ajudar. Para finalizar essa aula, eu te trago a solução cirúrgica para aquele caso do início, mas antes disso, se você aproveitou essa aula, eu queria pedir a sua curtida, o seu like. Se ficou com dúvida, faça algum comentário e eu vou te responder com certeza ali pelo YouTube. Então você lembra que era uma doença afetando a epífise da ulna distal, uma lesão multiloculada, lítica, destrutiva, afetando adulto jovem. Foi optado pela ressecção por curetagem, com margens estendidas, utilizando aquele drill que eu já mostrei, a adjuvância local com a termoterapia, a cimentação e a pinagem. Veja que útil que foi. Então, esses fios de Kirchner, né, que são pinos metálicos dobrados, acabam ocupando como uma haste, um tutor intramedular, aumentando a estabilidade desse osso e evitando uma fratura no pós-operatório. Assim, eu encerro essa aula sobre tumor de células gigantes. Se você gostou, ou se você tem interesse em mais conteúdo de ortopedia e tumores ósseos, também não deixe de nos seguir no Instagram. Nos vemos por aí. Até logo!